Bom, meu canal no YouTube é mais portfólio, mas hoje o conteúdo é diferente. E eu queria compartilhar aqui como que foi a minha experiência, a minha aventura, depois ao descobrir e como que estou lidando com o câncer de tireoide. No ano passado, mais ou menos ali no meio do ano, eu resolvi que me inculcou que eu queria fazer um check-up também com um endocrinologista, que era uma especialidade médica que eu nunca tinha visitado. Marquei a consulta pelo meu plano de saúde, é um profissional que é bastante disputado, que me pediu uma série de exames de sangue e de imagem. Os de sangue, todos normais, e o de imagem, eu lembro até que foi uma experiência que eu acho, até no dia, até hoje, eu acho engraçada, que eu fui fazer o ultrassom dos órgãos superiores do abdômen e da região do pescoço, tireoide e tudo mais. Aí o médico que fez o exame ainda brincou, você tá procurando alguma coisa, né? Eu ainda brinquei, não, eu espero que o senhor não encontre absolutamente nada. E quando ele chegou na tireoide, para fazer o exame ultrassom na tireoide, ele falou, parece que tem alguma coisa aqui. Até com um arzinho de constrangimento, porque a gente tinha brincado anteriormente sobre isso, mas acabou que surgiu alguma coisa que ele já falou que merecia um pouco de atenção. Quando eu peguei o resultado do exame, já tinha ali um nódulo que, salvo engano, já tinha um tamanho e que levava a uma classificação dos exames de imagem, uma classificação a maior possível de risco de um problema, do risco de um câncer de tireoide, que merecia então uma atenção maior. Voltei com uma outra endocrinologista, porque eu não consegui retorno com a minha primeira endocrinologista, que me encaminhou então para um outro exame, né, desse nódulo que eu encontrei, né, um pedido de uma punção, até eu lembro da sigla, PAF, né, que é a punção que faz a aspiração também. E eu fiz aqui em Campo Grande, ela até me indicou onde fazer. Eu fiz, e quando eu peguei o resultado, também esse resultado veio já da classificação possível a partir desse exame, com a classificação mais superior também para o risco de malignidade. Com esse resultado, eu então fui procurar uma cirurgiã de cabeça e pescoço, até porque, como minha profissão é jornalista e a gente tem essas campanhas temáticas de mês, né, vários meses tem uma cor específica ou mais de uma, eu sei que, salvo engano, o julho é o julho verde, que são dos cânceres de cabeça e pescoço. E eu sabia então que o profissional de cabeça e pescoço seria um profissional que eu poderia procurar. Foi o que eu fiz. Encontrei uma médica que foi muito clara, eu senti muita confiança já na primeira consulta com essa médica. Cheguei a fazer uma segunda consulta com outro cirurgião de cabeça e pescoço, que me deu praticamente a mesma opinião, o mesmo caminho, até sugeriu, olha, você pode seguir com essa primeira, depois, se for necessário, como o meu plano de saúde tem uma rede no hospital próprio dedicado ao câncer, qualquer coisa a gente faz uma análise depois da sua cirurgia aqui, outros caminhos possíveis. Então, fiz a consulta com essa médica. Ela pediu um exame mais detalhado, mais cuidadoso da tireoide, da paratireoide, que depois a gente vai descobrindo as coisas, né? O que é responsável pela sintetização, pela produção de cálcio no corpo. Dos linfonodos também, o corpo tem dezenas de linfonodos, mas como é que estavam os linfonodos da região da tireoide também, então voltei a fazer isso pensando em linha do tempo. Pensei em fazer a consulta, esse check-up em julho, primeira consulta em agosto, os exames eu fiz acho que em setembro, outubro, até a punção que eu fiz, que deu esse resultado, já foi no final de novembro, e essa consulta com a médica no começo de dezembro. Então, em dezembro, ela já me deu o caminho praticamente do pré-operatório, né? Mais esse pedido mais detalhado de exame de imagem da região da tireoide, que foi o que eu fiz
acho que no primeiro dia útil desse ano, de 2025, porque o médico que ela falou que ela gostava bastante do trabalho dele em imagem, ele não tinha mais agenda no mês de dezembro, como abriu essa possibilidade para o primeiro dia de janeiro, e que, segundo ela, o meu tipo que a punção indicou, carcinoma papilífero, se eu não me engano, o nome é esse, ele é bastante comum. Quem está vendo aqui o vídeo e veio aqui porque está fazendo pesquisas, certamente já deve ter essa informação também. É de um excelente prognóstico, de uma evolução lenta, não lenta o suficiente para você esquecer que isso existe, mas uma progressão lenta. O que me permite, então, em meados do dia 10 de dezembro, fazer essa punção, esse exame de imagem complementar mais detalhado no primeiro dia útil de janeiro. 20 dias a mais nesse cenário todo não ia fazer diferença. Enquanto eu esperava, fui fazendo alguns exames e também, naturalmente, a gente vai pesquisando também nas conversas que eu tive com a minha médica. A minha idade chama atenção, 29, 30 anos, eu fazer uma descoberta nesse sentido, de uma situação que costuma aparecer em pessoas mais velhas, e também, predominantemente, o câncer de tireoide, ele atinge mais mulheres também. Então foram situações que me chamou a atenção, né, porque acabou que eu virei um ponto fora da curva, mas beleza, né? Quais são os caminhos, de que maneira é possível fazer esse enfrentamento. A médica também falou sobre possíveis tratamentos posteriores. Quem pesquisou aí já, né, teve curiosidade ou conhece algum parente conhecido que tem. Eu fui descobrindo muita gente também, eu nem sabia que eu conhecia tanta gente que passou por uma situação semelhante e que também fez a chamada iodoterapia, que usa iodo radioativo para eliminar possíveis células da tireoide cancerígenas e que sobraram no corpo da pessoa. E essas reflexões ao longo desse tempo. Fiz o exame de imagem mais detalhado no começo do ano, levei para médico, o exame confirmou, então, que era, a princípio, só um nódulo, salvo engano, do lado esquerdo. O tamanho permanecia o mesmo, os linfonodos estavam intactos, a tireoide do meio e a tireoide do lado direito também estavam tranquilas. A tireoide do outro lado, ela tinha características que já no primeiro ultrassom tinha indicado uma tireoidite, uma inflamação crônica, e que no segundo exame de imagem confirmou essa inflamação como sendo crônica, uma possível tireoidite Hashimoto, né, que a tireoide funciona não tão bem como se ela estivesse completamente saudável. E com esses exames em mãos, conversei com a médica e nós optamos então pela retirada total da tireoide. E para mim foi uma decisão baseada nos dados que a gente tinha, mas eu também com bastante tranquilidade, porque uma das consequências da cirurgia de tireoide, na maioria das vezes, é você ter que fazer a complementação medicamentosa com levotiroxina, o famoso Puran, pelo resto da vida. Então, por mim, até pelo risco de eu, uma pessoa nova, homem, ponto fora da curva da característica média das pessoas que passam por essa situação, já nessa idade apareceu, então optei já por fazer a retirada total. Para mim não foi uma decisão muito difícil, e com a médica também foi uma decisão muito tranquila. E eu já na primeira consulta tinha relatado para a médica, e com relação à minha profissão, eu sou jornalista, eu atuo num canal de TV público, canal de TV legislativo, e eu uso a minha voz para trabalhar. A minha voz também é a minha ferramenta de trabalho. Por isso, ela então pediu ao meu plano de saúde que um neurocirurgião pudesse acompanhar a minha cirurgia. Por que ela fez esse pedido? Porque ela me explicou muito bem que durante a manipulação para a retirada da tireoide, essa manipulação ela ocorre nessa região muito próximo das cordas vocais. E essa manipulação ela pode provocar problemas temporários, em em situações mais raras, paralisações mais definitivas da corda vocal. O que o neurocirurgião faria numa situação dessa não é evitar nem nada, mas fazer uma monitorização constante durante a cirurgia
das minhas cordas vocais, né? Então, fizemos a retirada do lado que tinha esse nódulo. A corda vocal do referente lado, ela continuou funcional, continuou respondendo aos estímulos, então, combinado com a minha médica, então avançaríamos para o outro lado. E o neurocirurgião, então, seria um profissional bastante importante para fazer essa monitorização ao longo da cirurgia. Então, marcamos a cirurgia, depois que o plano de saúde confirmou esse profissional no meu procedimento. Inicialmente, o plano de saúde não tinha autorizado, a médica fez uma justificativa mais completa, inclusive com o que dizem os estudos recentes, a própria, se não me engano, é a Associação Brasileira de Cabeça e Pescoço, enfim, ciente da sociedade civil que reúne os cirurgiões de cabeça e pescoço e que também tem um norte para isso tudo, mas é também muito ciente, ao final, antes da cirurgia, de que tudo pode acontecer, uma rouquidão e tudo mais. E para ser bem sincero, como a médica foi bastante transparente comigo nesse processo todo e sempre falou do excelente prognóstico, o tempo todo eu fiquei, tirando no primeiro dia quando eu descobri que tinha um nódulo, que eu fiquei um pouco mais ansioso, depois que eu fui conversando com os especialistas, entendendo o prognóstico do meu tipo de câncer de tireoide, eu não me preocupei tanto com a cirurgia em si. Confesso que, até pela minha voz ser minha ferramenta de trabalho, que a minha grande preocupação era possíveis consequências da cirurgia nas minhas cordas vocais, uma paralisação temporária, por exemplo. Até fui no meu otorrino, ele deu uma olhadinha nas cordas vocais, falou, tá tudo beleza. Eu perguntei, eu preciso voltar aqui depois da cirurgia? Ele falou, só se você ficar rouco ou tiver alguma coisa, mas no geral, bastante simples, todo mundo sai bem. Então, no começo de fevereiro, então foi marcada a minha cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia no começo do mês, eu lembro que no hospital eu ainda falei, vou tirar minha última foto sem a minha cicatriz, como que era antes, né, para eu lembrar, e depois ir comparando também durante o processo de cicatrização. Então, acho que no dia 5 de fevereiro, salvo engano, eu fiz o procedimento. Eu lembro que eu entrei no centro, minha esposa me acompanhou, acho que praticamente até o último momento em que o hospital permite que o acompanhante fique. Entrei no centro cirúrgico, conheci os médicos, a médica, encontrei com a médica, conheci a anestesista e o neurocirurgião, ainda brinquei com ele, falei, você cuida bem, monitora bem aí, tudo para tudo dar certo. E brinquei com a anestesista, você não me faça acordar durante a cirurgia. Eles colocaram uma música lá, foi minha segunda experiência com anestesia geral, e foi tudo tranquilo, né? Apaguei, acordei, e quando eu acordei, já pulo para isso, porque eu não tenho nenhum outro relato da cirurgia para dar, porque eu estava anestesiado. A primeira coisa que eu fiz foi botar a mão aqui. Por quê? Caso as cordas vocais paralisassem, a médica me falou que seria feita um outro procedimento para permitir a minha respiração. Então, né, ia ter um caninho aqui, alguma coisa, pelo menos foi isso que eu entendi. E que eu esqueci o nome agora desse procedimento, que é feito até de maneira bastante emergencial. E eu botei aqui e não tinha nada. Eu acordando minha cirurgia, tive essa reação e falei, bom, um problema a menos. Aí eu falei, mas será que tá tudo certo? Mas eu tive um pouco de medo de começar a falar e não sair nada. Aí eu comecei a só tremer as cordas vocais com e eu ouvi, né, que ele tremeu. Eu falei, de boa, suave. Se eu não me engano, veio um dos médicos da cirurgia, que se eu não me engano, o neurocirurgião, quando eu acordei, falou, deu tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, tudo mais, até pedi para tomar água, não me deixaram tomar água. E ali eu comecei a falar e percebi que, para mim, acordei da cirurgia, da remoção da tireoidectomia total, que deu certo, que foi tranquila, um pouquinho mais longa que eu prefiz, era para durar umas 3 horas, acabou se arrastou até as 5 por conta desse inchaço da minha tireoide, mas que deu tudo certo, que
praticamente estava tudo intacto, ou seja, a maioria dos relatos que eu ouvi das pessoas, até pesquisando no YouTube outros relatos, também aconteceu comigo. E ali eu fiquei de boa, ali eu me relaxei, falei assim, agora é só esperar ir pro quarto, comer a comida do hospital e beleza. Cheguei um pouco depois, fui pro quarto, eu tava só com uma bolsa de gelo aqui, para dar uma amenizada no inchaço. Não senti dor em momento algum no hospital, depois que eu vim para casa, claro, com o medicamento também lá dentro do hospital. Passei bem a noite, muito bem. No outro dia, a médica me visitou, já me deu alta. Eu acho que eu fui pro quarto umas 8 da noite. No outro dia, um pouco depois do almoço, eu já tive alta. Minha esposa foi e me buscou lá no hospital. Um pouco antes de eu sair, eu lembro que eu tirei uma outra foto para ver como é que tinha ficado tudo. Tinha umas fitinhas, a médica fez ali o curativo e umas fitinhas que eu deveria permanecer com elas aí por alguns dias até que eu voltasse. Se eu não me engano, foram 15 dias até que eu voltasse no retorno com ela para ela fazer a retirada e avaliar como é que estava a minha cicatrização. E ela já tinha me orientado também com relação à compra de uma fita que ajudaria nessa cicatrização. Que eu troco sempre aos domingos. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, então a beiradinha dela já vai comendo. Daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Fui para casa. O que mais me incomodou em casa foi não poder fazer nada. Ficar à toa, né? Nos 2 primeiros dias eu ainda falei, vou ficar bem em repouso. Fiquei na cama, assisti muito filme ruim que estava passando. Escolhi filmes ruins para assistir também no streaming. Fiquei enjoado. Aí tentava jogar um pouco de videogame, mas os dias foram passando e sem dor. Eu vim com alguns medicamentos para tomar, mas sempre sem dor. Não senti dor em casa. Um dia eu tive um acesso de tosse e eu senti um incômodo, né? Até porque em decorrência da cirurgia. Esse incômodo foi forte, mas eu tenho algumas alergias, eu tenho também um medicamento nasal, que eu usei ele e amenizou bastante e resolvi o problema. Foi o único ponto dos 15 dias que eu posso falar de dor. Fiz um retorno com a médica, que ela falou que cicatrizou muito bem, e ali a gente começou os próximos passos, né? Exames de sangue depois de 45 dias, se não me engano, da cirurgia, para a gente monitorar como que o corpo estava respondendo, que o exame de sangue traria, porque existem alguns índices no sangue, alguns marcadores que ajudam a medir a efetividade da tireoidectomia total ao eliminar essa célula, esse nódulo cancerígeno, e entender se ficaram resquícios disso no corpo. Então ela aí me explicou o uso dessa fitinha aqui, a Mepiform. Ela dura de 5 a 7 dias, tudo depende muito de suor e tudo mais, vai na academia, aí ela vai perdendo resistência, até eu que me movimento muito, ela vai perdendo nas pontas, né? A colinha dela não é uma cola porque ela é de silicone, não fica resíduo no corpo, e ela ajuda, segundo a médica, nesse processo de cicatrização. Depois eu descobri que existem algumas variantes dela, até para cirurgias em outros locais do corpo, que alguns, inclusive colegas de trabalho, usaram em outros procedimentos médicos e que também ajudou bastante. E um outro ponto que eu não precisei usar a fita, e que eu esqueci de mencionar anteriormente, e que tem uma outra foto que eu tirei no hospital que traz isso, que até para ajudar a diminuir o inchaço no local, a médica, após a cirurgia, deixou uns 2 drenos um pouco abaixo do ponto e que a cicatriz sumiu praticamente, para ir drenando aquele sangue que possa sobrar ali embaixo da pele. E eu lembro que durante a noite a enfermeira acho que limpou umas 2 vezes, mas foi também bastante tranquilo, sem dor nenhuma. Usei uma pomadinha de cicatrização também, hoje uma coisa praticamente imperceptível. E hoje, então, é nesse momento desse tratamento que eu tô.
fiz o meu retorno com a médica, né? Passei a fazer uso dessa fita aqui. Vou tirar. Muita gente tem curiosidade de ver a cicatrização da tireoide. Vou tirar, vou colocar aqui, depois no espelho eu coloco novamente. Como que fica? Naturalmente fica uma corzinha. A minha pele, a médica falou que tem uma leve tendência de produzir uma queloide, então eu vou tentar cuidar bastante, evitar a exposição ao sol e tudo mais. E agora eu fiz essa semana que eu estou gravando esse vídeo, a penúltima semana do mês de março, se eu não me engano, dia 20 de março, na semana do dia 20. Os exames de sangue que a cirurgiã de cabeça e pescoço me pediu, e na semana seguinte vou levar esses resultados para ela observar e a gente ver quais são os próximos passos, se os próximos passos são apenas de acompanhamento a cada 6 meses, entre exames de laboratório, exames de imagem, ou se a gente precisa partir para uma outra situação. Bom, até esse momento, esse é o relato que eu tenho para trazer. É um relato que eu classifico de uma experiência bastante feliz, no sentido do resultado que eu tive. Pude voltar a trabalhar sem contratempos, tudo deu muito certo. Essa compreensão de que o prognóstico é bom e é interessante ter ciência disso. Para mim foi interessante ter ciência disso, para me tranquilizar nesse processo todo, mesmo sendo um ponto fora da curva dos casos do perfil médio de quem o câncer de tireoide acomete. E depois dessa situação, vou entender os meus próximos passos, e eu entender esses próximos passos e começar a executá-los também, pretendo vir aqui com um segundo relato também. Não sei se logo agora, já tão logo após a gravação desse vídeo, talvez depois de um tempo, até poder trazer um balanço aí de como que foi essa experiência toda. Então, tá compartilhada aqui minha experiência, e eu espero que esse meu relato possa incentivar quem está passando por uma situação semelhante, mostrar que o prognóstico é muito bom, que tudo tende a dar muito certo e que só tomar os cuidados depois. O uso do medicamento vai ser um cenário aí para o resto da vida, né? Comecei com 150 microgramas. Não sei se eu vou ter uma atualização disso, vou saber essa semana, né? Entender como que o meu corpo reagiu. Então eu trago isso mais para frente aqui. Para quem assistiu e quiser compartilhar com alguém que está passando por uma situação semelhante, está entendendo também, ou só para ouvir uma experiência boa, pode ficar à vontade para compartilhar esse vídeo também.